a aprender todas as verdades espirituais que serão transmitidas aqui, Pai, e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dessa tua poderosa palavra, Pai, que é aquilo que nos orienta, aquilo que nos guia, aquilo que nos conduz. Nós te louvamos e te agradecemos por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só apresentar aqui então. Minha tela já está aparecendo para vocês? Eu acho que já, né? Sim. No Colégio Bíblico Bethel, na cidade de Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos, em 1901. Ali, muitos chegam à conclusão de que falar em Saiu o som, Felipe. O som saiu de repente. Vou voltar aqui, eu percebi mesmo que tava sem som. Desculpa aí, gente. O movimento pentecostal moderno traça seus primeiros passos a uma reunião de oração do Colégio Bíblico Bethel, na cidade de Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos, em 1901. Ali, muitos chegam à conclusão de que falar em línguas era o sinal bíblico do batismo no Espírito Santo. Charles Parham foi o fundador dessa escola. Um dos impactados pela doutrina pentecostal foi William J. Seymour, um pregador negro que mais tarde viajou para Los Angeles, onde sua pregação provou o avivamento da Rua Azusa em 1906. O avivamento na Rua Azusa foi o primeiro avivamento pentecostal a receber atenção significativa, e muitas pessoas de todo o mundo tornaram-se atraídas para ele, inclusive os missionários suecos, Dana Wingren e Daniel Berg, que aportaram no Brasil, trazendo a doutrina da atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Tal doutrina está ameaçada hoje em dia, e o Centro de Preservação e Estudos do Movimento Pentecostal tem o intento de defendê-la através de suas divisões. Através da divisão de preservação e memória, vamos resgatar a história da Assembleia de Deus e de seus pioneiros, pois entendemos que devemos utilizar as pedras do passado para construir pontes para o futuro. Por meio da divisão de informação, pesquisa e observação, vamos disponibilizar de maneira simples e objetiva as principais doutrinas pentecostais, de modo a serem compreendidas por todos os leitores, evitando assim que sejam destruídos por falta de conhecimento. E por fim, após entendermos a importância da nossa história, bem como a riqueza de nossa teologia, com o auxílio da divisão e desenvolvimento vocacional, vamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Temos a certeza que Deus irá abençoar a sua vida através dos nossos conteúdos. O fogo jamais cessará. Então, essa foi uma breve apresentação aí a respeito do centro. Depois, quem tiver mais dúvidas e quiser conhecer um pouco mais, pode entrar em contato comigo, em contato com o André. Nós estaríamos disponibilizando as informações. Isso não é algo, como alguns dizem, para tentar suplantar outras instituições que já existem, não é invenção da nossa cabeça, é só uma necessidade que a gente encontrou no nosso meio, e o pastor César vai falar bastante sobre isso. Hoje tem muito mais história aí para nos transmitir a partir disso, mas nós vimos uma necessidade, né, uma despentecostalização das nossas igrejas, Assembleia de Deus. Eu sei que talvez tenham pessoas que vão nos assistir que não são da Assembleia de Deus, que sejam de outras vertentes pentecostais, mas que também têm visto isso acontecer nas suas igrejas, e nós queremos enfrentar essa situação, enfrentar no bom sentido aí, e para que nós venhamos não perder a nossa identidade. O André gosta de falar bastante sobre isso, né? Nós temos aí visto isso acontecer, mas
Nós não queremos perder a nossa identidade. Então, sem mais delongas aí, passo a palavra ao André para estar introduzindo o nosso professor nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, queria saudar todos, bem-vindos nesta noite, todos que estão nos acompanhando, tá, nos prestigiando em mais essa live, e principalmente o pastor César Moisés, que atendeu prontamente o nosso convite e se dispôs a estar aqui ministrando esta noite, palestrando conosco. Então, queríamos fazer um agradecimento pessoal a ele, e para que os irmãos entendam a importância da gente ter o pastor César Moisés conosco esta noite, o pastor César Moisés, ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná, tem especialização em Teologia Cristã pela PUC do Rio, é mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e além de formação no IBADEP, em Teologia, né? O pastor César Moisés também é autor de vários artigos para diversas revistas, Manual do Obreiro, Revista Enfoque Teológico e outras, dentre outras, né? É comentarista das lições bíblicas para a Escola Dominical da Casa Publicadora e autor de vários livros, né? Entre eles, Marketing para a Escola Dominical, O Mundo de Rebeca, Davi como coautor, e os dois mais conhecidos, creio eu, né? Que é Uma Pedagogia para a Educação Cristã e o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, que figura aí entre os mais vendidos da Casa Publicadora. Então, é muito importante, pastor, termos o senhor esta noite falando conosco. O senhor, além de uma referência, é um exemplo para todos nós, e por isso nós fizemos questão, como eu disse para o senhor aquele dia, não abrimos mão, que fosse o senhor que falasse conosco esta noite sobre esse assunto. Então, o senhor fica à vontade, tem o tempo que achar necessário para que o senhor possa continuar usando o senhor para as nossas vidas. Muito bem, quero agradecer o André pela iniciativa de criar, né, esse espaço, essa equipe junto aí com o Felipe, para estarem pesquisando, estarem resgatando a nossa memória, né, memória das Assembleias de Deus. Isso não pode ser perdido, isso não pode ser abandonado. E quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, quanto mais pessoas interessadas nesse empreendimento, melhor. Não há necessidade de haver nenhuma elitização a respeito disso. Quanto mais pessoas, melhor, porque, obviamente, que os espaços que os irmãos conseguem alcançar, talvez eu não alcance e outras pessoas não alcancem. E vice-versa. Então, se cada um de nós pudermos ocupar os espaços que nos forem oferecidos, nós podemos estar juntando forças e fazendo, sim, um ótimo trabalho no resgate da memória, no resgate da história. É muito importante esse papel. E, paralelamente a isso, óbvio, a gente desenvolveu o aspecto teológico, né? O aspecto teológico do pentecostalismo, representado pelas Assembleias de Deus, ele tem uma necessidade muito premente hoje, né? Alguém pode até pensar assim, mas então nós não tínhamos teologia? Não se trata disso. Nós tínhamos e nós temos teologia. A grande questão é, essa teologia está sistematizada, essa teologia está registrada, essa teologia está analisada do ponto de vista estritamente bíblico e pentecostal? São essas perguntas que precisam ser feitas, que acabam não sendo feitas, e então a gente vai tocando, levando da forma como recebemos, e de repente existem sim trabalhos que precisam ser desenvolvidos, precisam ser feitos, e eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento bem especial. É um momento especial porque, do ponto de vista da caminhada histórica, em termos institucionais, o pentecostalismo aí marca 110 anos hoje no Brasil, né? Então, partindo desse princípio, 110 anos de Brasil, 120 anos de pentecostalismo estadunidense, tomando o marco ali do Charles Farrah, né, de 1901, mas se a gente tomar o marco do William Seymour, de 1906, aí nós temos aí 115 anos. Pois bem, a questão toda é que a gente sabe que essas manifestações pentecostais, elas antecedem
esses acontecimentos dos Estados Unidos. Porém, a nossa matriz costuma ser bastante influenciada pelos Estados Unidos pelo fato dos nossos missionários, apesar de suecos, né, escandinavos, eles tiveram um período nos Estados Unidos, em Chicago, e de lá vieram para Belém do Pará. Então, a nossa teologia, ela é uma teologia muito similar à teologia batista, né, porque ambos eram batistas. A igreja de Estocolmo, né, a igreja de Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, era também uma igreja de corte bastante parecido com o batista. Então, o que isso significa? Significa que a nossa teologia, ela não foi uma teologia pensada especificamente por pentecostais. Ela foi uma teologia, né, que existia em igrejas tradicionais, que foram renovadas, e essas igrejas foram renovadas e agregaram ao seu conjunto doutrinário a experiência pentecostal, sobretudo representada pelo batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em outras línguas. Só que não foram feitas mudanças substanciais nos aspectos que isso que há implicações dessa experiência pentecostal. Há pessoas que costumam repetir ainda hoje que nossa teologia consiste em diferenças pontuais na pneumatologia, que seria a doutrina do Espírito, que é a doutrina do Espírito Santo. É um equívoco, eu tenho falado sobre isso muito nos últimos anos, né? Eu posso dizer nos últimos anos porque a gente vem lidando com esse tema. Eu estava até falando com a minha filha essa semana. O meu primeiro artigo publicado em 1999, outubro desse ano, completa 22 anos, né? O primeiro artigo foi numa revista que a CPAD tinha, que por sinal era muito boa, chamada Pentecostes, e era o número 4 da revista. A revista estava nova, e naquela época eu escrevi o meu primeiro artigo em 1999, há 22 anos. Eu era um garoto também, né, de 22 anos, então já são 44 anos, né, somando 22 com 22, 44. Então, assim, eu escrevi sobre ide com poder e autoridade, falando sobre a necessidade da unção do Espírito Santo para a gente cumprir a tarefa da grande comissão. E eu muito me alegrei naquela época, quando essa revista saiu, porque eu percebia que da época que eu havia me convertido, que esse ano está fazendo 30 anos, para aquele tempo nós já tínhamos tido um arrefecimento muito grande na parte espiritual da nossa igreja, que obviamente a gente olha assim, e precisa ser feita uma meia-culpa nisso, porque a gente olha assim e pensa, a igreja. A igreja não é o prédio, né, as paredes, os bancos. A igreja somos nós. Então, obviamente que esse déficit, ele se apresenta nas nossas vidas pessoais e, conjuntamente, reunidos juntos, isso se transforma em algo coletivo. Então, se transforma na igreja. E aí a igreja, como um todo, a gente percebe hoje uma grande deficiência do ponto de vista da espiritualidade pentecostal que eu tinha experimentado, por exemplo, em 1991. E grande parte disso, eu não tenho dúvida, se dá justamente pelo fato de nós não termos tido alguns cuidados na parte prática, o que não é tão difícil. Na parte prática a gente precisa resgatar, e eu penso que seja mais fácil. Mas também, associado a isso, nós chegamos a um outro tempo. Um tempo em que é comum em todo movimento a gente justificar as nossas crenças. Por que a gente acredita no que acredita? Por que a gente professa o que professa? Por que a gente crê no que crê? A gente precisa apresentar razões disso. E sendo nós cristãos, nós precisamos apresentar razões que sejam bíblicas, né? Primeiramente bíblicas. Só que a Bíblia é aquilo que nós insistimos a falar. A Bíblia está aí, você tem cada um de vocês tem o seu exemplar aí à mão, seja físico, seja eletrônico, né? Ela aí sozinha não vai dizer nada, você precisa ler. Só que no momento que você lê, não é mais a Bíblia sozinha, é um intérprete que está lendo.
é alguém que está lendo, né? É a Sara, é a Aleph, é o Leônidas, é o Diogo, é a Simeone, é a Stefane, é o Marcos Torres, é o Gerson Moisés, é o Ede Londes, né? É o André Felipe, é o Felipe. Ou seja, são leitores. Leitores que não são tábulas rasas, são leitores que estão inseridos dentro de uma comunidade de fé. E quando nós vamos ler a Bíblia, obviamente que nós lemos prioritariamente pelos óculos teológicos que nos são dados pela denominação que nós pertencemos. Então, se nós fôssemos cessacionistas, nós não leríamos a Bíblia como o pentecostal lê, que é continuista. A forma de ler seria completamente diferente, apesar de a Bíblia ser o mesmo livro para nós, para eles. São os mesmos 66 livros, os 39 do Antigo, os 27 do Novo. Então, onde é que está a diferença? Está na abordagem, na forma de ler. Então, é mais do que justo que a formatação teológica, a produção teológica, a construção do edifício teológico comece pela interpretação bíblica, certo? A forma de interpretar a Bíblia. Começa-se pela exegese da Bíblia. A exegese é um exercício que ele pode ser um exercício mecânico, ele pode ser um exercício meramente técnico, filológico, de interpretação de palavras apenas. Só que nós sabemos que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro que você lê da forma como se lê qualquer livro. Você não pode simplesmente tomar uma Bíblia e ainda mais em português e dizer, eu vou saber, né, num dicionário de português, no Ruaz da vida, o que significa essa palavra que eu estou encontrando aqui na Bíblia, como, por exemplo, espírito. Né? Obviamente que o sentido moderno da palavra, e ainda mais no português, não tem a mesma acepção de ruá, por exemplo, né? O rua, lá em hebraico. Hebraico e aramaico é a mesma expressão, rua. Então, assim, não tem. Os significados são muito distintos. Né? Esse substantivo feminino, ele pode significar várias coisas dependendo do contexto da Bíblia. Então, você vai encontrar espírito na nossa tradução com minúsculo e com maiúsculo. Espírito Santo, por exemplo, no Antigo Testamento, nós encontramos em 2 ocasiões apenas. Espírito de Deus, encontramos em 11 ocasiões. E assim por diante, nós temos variações dessa expressão. Mas a palavra, a expressão rua, ou ruá, como alguns gostam de dizer, ela se apresenta 378 vezes, segundo alguns exegetas, 389 vezes, segundo outros. Há uma variaçãozinha de quantidade, alguns dizem 379, outros dizem 378, outros dizem 389, mas o fato é que temos aí quase 4 centenas de vezes que essa palavra aparece no Antigo Testamento. Ao passo que no Novo, nós temos uma infinidade de vezes a palavra pneuma, que é a mesma palavra vertida agora para o grego. Então, como que essa palavra é vista, entendida? Não é só a palavra pela palavra, quais são as ações que aparecem no texto bíblico mostrando onde essa palavra era aplicada, onde essa palavra era colocada. Então, por milênios, sem exagero, o Espírito Santo foi negligenciado no estudo teológico por conta, sobretudo, de não se ter muita segurança para lidar com as expressões dele, sobretudo no Antigo Testamento. Então, para vocês terem uma ideia, demorou muito para se pensar um pouquinho, teologicamente falando, sobre o Espírito Santo na teologia patrística, na teologia dos primeiros 5 séculos aí da nossa era cristã. E hoje, atualmente, a gente ainda percebe, atualmente que eu digo assim, se você tomar da Reforma para cá, ou até antes um pouquinho, mais de 500 anos aí, 5 séculos, mais ou menos, nós temos de novo um grande déficit a respeito do Espírito Santo, sendo que as grandes teologias sistemáticas, se vocês comprarem, adquirirem, vocês vão perceber que os tratados teológicos sistemáticos, na maioria das vezes, os antigos, os principais, não tem nenhum capítulo sobre o Espírito Santo.
Quando tem, é uma parte junto do capítulo da Trindade. Quando tem. Entendeu? Por que isso? Tem a razão da dificuldade de se lidar com a pessoa do Espírito Santo, mas eu suspeito que haja um pouco mais sobre isso, né? Não gosto muito de teorias de conspiração, essas coisas todas, porque parecem um pouco sensacionalistas, mas a gente observa, pelas coisas que a gente consegue constatar, que existe, parece que meio que uma omissão proposital a respeito do Espírito Santo. Muito bem. Felizmente, os pentecostais vieram, né, e romperam como movimento sociológico, eu não digo como prática espiritual, eu gosto sempre de fazer essa distinção, como prática espiritual, pentecostalismo, ou seja, eu estou usando a expressão pentecostalismo de forma anacrônica, né, numa época que não existia essa expressão. Mas as práticas pentecostais, as práticas carismáticas, as práticas de espiritualidade que a gente observa, elas nunca cessaram. Elas sempre existiram. Nós temos hoje um processo de revisão historiográfica que está acontecendo, na teologia, inclusive, onde está sendo tudo isso revisto. Por quê? Porque se descobriu que houve, sim, uma negligência proposital por parte dos que escreviam história da teologia, história do cristianismo, história da igreja, uma omissão proposital de grupos marginalizados, né, pequenos, de pessoas que cultivavam práticas onde já tinha glossolalia, onde tinha profecia, onde tinha todas essas manifestações que nós experimentamos hoje, e hoje nem tanto experimentamos, né? Nós ficamos um pouquinho mais racionalistas, então a gente está experimentando cada vez menos. Mas essas práticas, elas nunca desapareceram. Porém, se você quiser saber se elas eram bem vistas ou mal vistas, elas sempre foram mal vistas. Nunca foram bem acolhidas. Por quê? Existe algum problema na questão excêntrica? Óbvio, existe. Onde tem prática de espiritualidade, a possibilidade disso, só que isso não é novo. Né? Alguém coloca pensando que nasceu aí uma igreja de Corinto. Não. O Moisés já vai instruir, né, lá no Pentateuco, e quando um profeta presumir falar da parte de Deus alguma coisa, há alguns testes que precisam ser feitos. Tá? Ou seja, se cumpre o que ele diz, se ele convida você para adorar outros deuses, isso lá dentro da regra do Antigo Testamento, que era uma regra onde precisava se firmar o monoteísmo. Então, poderia ser testado. E Deus ainda diz que ele vai permitir que o cidadão faça coisas que realmente sejam miraculosas, para ver se, quando ele convidar as pessoas para a idolatria, se elas vão ter firmeza em rejeitar. Então, o perigo que envolve a espiritualidade carismática não é algo do Novo Testamento, não é algo do movimento pentecostal estadunidense, não é algo do movimento pentecostal brasileiro, é algo milenar, histórico, antiguíssimo, que não começou agora. Então, rejeitar por conta desses excessos é um engano, porque isso já tinha desde o Pentateuco. Então, assim, essa não cola. É a desculpa que não dá para colar. Quando se diz assim, a gente tem que evitar esse tipo de manifestação, não pode apoiar, não pode incentivar, porque ela traz problemas. Não. O que traz problema para a humanidade é a humanidade, é o ser humano. Entendeu? Então, se for para acabar com o problema do mundo, tem que acabar com a humanidade. Aí só fica o mundo vazio, sem humanidade. Aí não tem problema. Pode ter certeza que aí acabaram os problemas. Os animais vão viver melhor, né? O desmatamento vai acabar, as nascentes vão ficar puras de novo, vai ficar tudo... Pode ter certeza, o paraíso se transforma no paraíso aí em 10 anos, esse planeta azul aqui vira um paraíso de novo. É só exterminar o ser humano que resolve todo o problema. Então, assim, em primeiro lugar, não é a espiritualidade que é o problema é o uso que se faz da espiritualidade. Tá? Então, E por que eu estou dizendo isso? Aí alguém vai dizer, é óbvio que ele vai falar isso porque ele é pentecostal. Não, eu sou pentecostal, amo o pentecostalismo, aprecio a espiritualidade pentecostal, mas eu estou dizendo isso porque é bíblico. Não é só porque eu sou pentecostal. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Falso profeta
Não, a existência de falso profeta não significa que tem que acabar com os profetas, não, pelo contrário, tem que ter verdadeiro profeta, que é para desmascarar falso profeta. Agora já pensou? Não, tem falso profeta, então vamos acabar com o profetismo, porque tem falso profeta. Não, é o contrário. Tem falso profeta, então a gente tem que ter profeta verdadeiro para desmascarar o falso. Então, assim, é simplesmente absurda a ideia de que, tem falso profeta, então vamos acabar com o Espírito Santo, porque aí acaba o profetismo falso. Gente, é mais ou menos... Aí alguém diz assim, mas como acabar com o Espírito Santo? Paulo fala sobre isso, para não extinguir o Espírito, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que inclusive é o primeiro documento, né, do Novo Testamento. Documento aí que foi produzido provavelmente por volta de 49, depois de Cristo. Né? Os evangelhos vão surgir no ano 70. Né? E esse documento de Paulo ele é bem mais novo. Apesar dos acontecimentos históricos dos evangelhos serem cronologicamente antes, literariamente falando, eles surgem como documentos depois, posteriormente. Né? Então, assim, é simplesmente equivocada a ideia de que a espiritualidade pentecostal estragou o movimento evangélico como eu ouço, né? Já ouvi algumas vezes, já ouvi e já li, né, que quem, na verdade, estragou o cristianismo protestante foi o Charles Finney, com a sua posição reavivalista, que trouxe toda essa espiritualidade mística, e aí usam a palavra mística como se fosse uma coisa pejorativa, ruim. Então, assim, todas essas argumentações, essas narrativas, elas são produzidas por pessoas que têm uma mentalidade cessacionista. Então, elas têm direito de ter esse tipo de argumentação. O que não pode acontecer é o pentecostal, né, engolir essa argumentação e trazer ela para dentro das nossas igrejas. Ele querer fazer isso aqui. E como é que a gente começa a resolver isso? A declaração de fé, no seu capítulo 6, página 67, coloca para a gente de maneira clara quando ela, em 6 páginas, né? São 3 folhas, mas são 6 páginas, bem sucintas, porque a ideia da declaração de fé é ser um documento sucinto, coloca para a gente sobre o Espírito Santo. Então, eu queria com vocês, não tão demoradamente, depois dessa breve introdução, ver a declaração de fé, pelo menos item por item, porque é pequenininho, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, que foi justamente o convite que vocês me fizeram. Sobre o Espírito Santo diz, cremos, professamos e ensinamos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 28:19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. O destaque aqui é para a expressão outro Consolador, né? Que aqui está. As duas expressões gregas aqui é allo parácletos, né? Que no caso se fosse hétero, seria outro de outra espécie. Não, é outro da mesma espécie de Jesus, né? Jesus dizendo que ele enviaria outro do mesmo nível que ele, da mesma espécie, ou seja, da mesma substância, conforme a declaração coloca, do mesmo poder, da mesma glória. Então, em primeiro lugar, não existe subordinacionismo na Trindade. Qualquer subordinacionismo é antibíblico e herético, porque a Bíblia não coloca esse subordinacionismo, primeiro vem o Pai, depois vem o Filho, depois vem o Espírito. Não. Essa colocação de primeira pessoa, segunda e terceira é para nossas mentes finitas, limitadas, conseguir conceber a Trindade. Não é hierarquia. Né? A Trindade não está num nível piramidal. Tá? Se fôssemos para pensar em forma geométrica, a Trindade estaria aí numa esfera, né? Esférica, num nível esférico e não piramidal, certo? Então, em primeiro lugar, não existe hierarquia. Não existe hierarquia. E a gente vê essa hierarquia por aí. A
gente observa, ela é bem tácita, ela é bem disfarçada, ela vem até assim camuflada numa falsa piedade, mas ela existe. Entendeu? O nome dessa hierarquia, que é uma heresia, é cristomonismo. Então, quando você apaga a figura do Espírito Santo para exaltar só a pessoa do Senhor Jesus, ou coisa que nem ele mandou que você fizesse. Entendeu? São os homens que fazem isso. Eles querem apagar o Espírito, então eles exaltam só Jesus. Só que, em vez disso ser piedade, isso, na verdade, é perversão da piedade. E isso é muito, 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 muito encontrado no protestantismo e é muito encontrado hoje também no pentecostalismo. Tá? Porque tem muito pregador por aí que acha que ser cristomonista é ser cristocêntrico. Não é. É uma diferença muito grande. Tá? Então, o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios 2:12, como havia declarado o credo de Atanásio. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Então não adianta a gente querer entender isso, porque a gente não concebe, a nossa mente finita não pode absorver. Então, ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas nos primeiros séculos da nossa era cristã, e depois, já chegando perto do século XII, quando houve a divisão da igreja oriental da igreja ocidental, que é o nosso lado aqui do mundo, nós tivemos muitas coisas desagradáveis em relação ao Espírito Santo, e uma delas era uma chacota que eles faziam, né? Que o Espírito Santo era neto de Deus, era filho de Jesus e neto de Deus. Tá? E onde é que tem isso? Você pega o Jaroslav Pelikan, né, que é uma coleção aí lançada pela Vida Nova, você vai ver, tem 5 volumes, você vai encontrar lá. Pode procurar lá, você vai encontrar. Eu não tenho de memória aqui agora, vai ser citado em um trabalho muito breve aí, mas está informado. Entendeu? Quem foi que disse, a época que falou, e de fato há sim um desprezo histórico pela pessoa do Espírito Santo que é preservado em frases pseudo-piedosas que nós ouvimos por aí hoje de pregadores, de escritores, de ensinadores, até no púlpito das Assembleias de Deus aí, tá? O cara fica com história que é cristocêntrico, que não sei o que, bababá, e o cara, na verdade, é cristomonista. Ele não quer nada com o Espírito Santo, entendeu? Então, o Espírito Santo pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. Ou seja, o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17, segundo aí a tradução da Nova Almeida atualizada. Então, em primeiro lugar, seus nomes e títulos. O título geral que indica a terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. E esse título é um entre tantos concedidos a ele, tais como Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de vida, Consolador e Espírito da verdade. Para cada uma dessas expressões, a declaração de fé coloca uma nota que você vai no fim do capítulo e tem todas as referências bíblicas a respeito desses títulos. Você pode encontrar cada uma dessas referências lá. Essa diversidade de nomes e títulos não anula a sua singularidade e unicidade. Pois bem, uma das dificuldades em relação ao Espírito Santo é que realmente o texto bíblico não permite que ele seja facilmente, vou usar uma palavra aqui entre aspas, capturado pelas teias da nossa fórmula de teologizar. Então Deus, por conta da figura do Pai, porque Deus também é Espírito, mas por conta da figura do Pai fica um pouco mais materializado e mais fácil, entre aspas, de trabalhar teologicamente com a figura de Deus.
Jesus, né, apesar de ser um grande mistério, Paulo diz que é um grande mistério, a encarnação de Jesus, como é que ele é Deus que se encarna, e isso é um mistério muito grandioso, que a gente usa fórmulas teológicas para tentar dar conta de conceber, pelo menos, como 100% homem, 100% Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, enfim, a gente usa diversas fórmulas, mas, na verdade, sabemos que é um mistério insondável. Então, dito isso, a figura do Espírito Santo é mais difícil, porque existem alguns símbolos que serão aqui mostrados, só que todos esses, já se diz, são símbolos. Esses símbolos não são o Espírito Santo. Simbolizam o Espírito Santo. O próprio termo Espírito Santo é um termo teológico, né? Não é o nome dele. Então, assim, como Deus não é o nome de Deus, entendeu? E Jesus recebe esse nome terrenal, né? É o Filho, mas recebe esse nome terrenal, Jesus. Cristo não é sobrenome. Cristo é o título, né? Significa Senhor, no grego. Bem, a questão toda é que o Espírito Santo não é facilmente capturado aí pela teologização. Então há essa dificuldade, e por conta dessa dificuldade, houve sim um abandono, né? Um abandono, de certa forma, uma negligência de se elaborar teologicamente a pessoa do Espírito Santo. Pelo fato, então, de o Espírito Santo não se manifestar por um único nome, tem na pluralidade de nomes e títulos dados a ele a diversidade de suas obras no universo. Então, esses títulos referem-se às obras feitas pelo Espírito Santo. Isso é um fato também com o nome da pessoa de Deus no Antigo Testamento. Muitos nomes de Deus no Antigo Testamento, ou que se atribuíam a Deus no Antigo Testamento, era por conta de determinada experiência, determinada obra que ele fazia. Pelo seu Espírito ornou os céus, Jó 26:13, e na criação envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra, Salmos 104:30. E isso não o torna uma emanação ou influência impessoal, porque era uma coisa que se pensava do Espírito Santo na Antiguidade, por conta do Antigo Testamento mostrar mais ou menos assim o Espírito Santo. O Espírito Santo está criando no Antigo Testamento, o Espírito Santo está participando de tudo. Só que a linguagem, a forma de se olhar o vocabulário do Antigo Testamento dá a entender, e o Gordon Fee vai dizer isso naquele livro dele, Exegese para quê, né, que a CPAD lançou. Então, assim, esse ponto não significa que o Espírito Santo seja uma emanação, né, uma influência impessoal, algum poder que Deus despacha. Só que no Antigo Testamento, por conta da limitação da linguagem, do universo vocabular, dos autores, por causa do conceito que ninguém no Antigo Testamento tinha conceito de trindade, não existia. Precisava se fortalecer o monoteísmo, então não se tinha conceito de trindade, que isso confundiria todo mundo no Antigo Testamento. Então é óbvio que o Antigo Testamento não desenvolve o conceito de trindade para os autores e atores do Antigo Testamento. Nós, olhando agora, fica muito fácil. A gente tem todo o Novo Testamento que nos mostra isso de maneira muito clara. Nós temos 2000 anos de teologia desenvolvida, então a gente olha lá para o Antigo Testamento e vê o Espírito Santo a todo momento. É muito fácil. Como uma pessoa independente, não somente como uma emanação de Deus. Mas quem estava vivendo no período do Antigo Testamento não tinha essa capacidade de ver, né, o Espírito Santo e o Filho separados do Pai. Não tinha condição. Via como experiências, todas elas procedentes da parte do Pai, de Deus, que era só quem eles sabiam que existia, e eles viviam num mundo politeísta e precisavam fortalecer o monoteísmo. Então, obviamente que não tem o desenvolvimento de trindade no Antigo Testamento. Isso é um fato. A trindade está lá, chamada trindade imanente. Só que a gente só consegue verificar o trabalho dela, então a gente chama de trindade econômica. A trindade imanente fica mais clara dentro do Novo Testamento. Bem, sua personalidade tem um caráter moral e espiritual que se manifesta por meio do falar, do sentir e do realizar alguma coisa. Ou seja, todas essas
essas percepções, todos esses sentimentos que são, inclusive, humanos, que se atribuem a Deus, né, no antropopatismo, são atribuídos também ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem todos esses sentimentos que se atribuem a qualquer uma das outras duas pessoas da Trindade. A deidade do Espírito Santo. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isso mostra, clara e inconfundivelmente, a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. Isso já foi dito no início, e eles repetem aqui. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. Segundo Samuel 22, 2 e 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da realidade? Porque formasse esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3 e 16. Então não se trata de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus. Então o Espírito Santo faz as mesmas obras que Deus faz, tem os mesmos atributos que Deus também possui, e óbvio que ele é Deus, da mesma forma. Muito bem. Ponto 3. O Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Os atributos do Espírito Santo não foram agregados, nem conferidos por Deus a ele, mas pertencem a ele naturalmente, ou seja, o seu ser possui os atributos, os poderes, né, as capacidades e as condições para fazer tudo que Deus faz, porque ele é Deus. Ou seja, o Espírito Santo concede a nós poder para fazer determinada coisa, mas ele faz isso porque ele tem poder em si mesmo. Não existe, né, a ideia de que ele foi uma criatura e precisou ser dotado de poder como ele nos dota. Não tem isso. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. O Espírito Santo é Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno e criador. São atributos intransferíveis e absolutos. Ele é o Senhor, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17, na versão atualizada, de Almeida. Outra evidência bíblica que prova a deidade do Espírito Santo são as suas obras, as quais são exclusividades de Deus. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, assim, os cristomonistas, né, que querem se pintar de cristocêntricos e dizer que nós somos, na verdade, essa coisa da procedência ou da processão do Espírito Santo é uma expressão chamada filioque. Fala da processão do Espírito Santo. Então, quando se fala do filioque, se fala da doutrina do Espírito Santo. Eles querem dizer assim, os pentecostais são filioquistas. Assim como a gente diz que alguém é cristomonista, eles dizem, são filioquistas, só valorizam o Espírito Santo. Se fosse verdade isso, seria bom. Você não ouve se falar no pentecostalismo do Espírito Santo, é muito pouquinho. Fala-se muito pouquinho do Espírito Santo. Na liturgia ele não aparece, que parece que é proibido dar glória a Deus, ou seja, dar glória ao Espírito Santo, aleluia ao Espírito Santo. Você pode dar glória a Jesus e glória a Deus, mas glória ao Espírito Santo é heresia. Tem essa loucura, né? Essa loucura foi propagada, assim, por muitas décadas. Pastor Ezequias agora, graças a Deus, ajudou a gente a resolver, nesse trimestre que passou, né, sobre o verdadeiro pentecostalismo, dizendo, se o Espírito Santo é Deus, ele pode ser adorado como qualquer outro. Por que ele não pode ser adorado? Né? Mas os cristomonistas botaram na cabeça da gente, e a gente aceitou, porque não estudou, que realmente a gente não pode adorar o Espírito Santo. Mas hoje eu volto a dizer para vocês, adorem o Espírito Santo, rendam graças ao Espírito Santo, aleluias ao Espírito Santo, glórias ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, que ele é Deus, tá? Se alguém tentar diminuir, está fazendo loucura, está, né? Sendo antibíblico, está sendo anticristão,
Está sendo ante tudo, antitrinitário, entendeu? Então vamos lá. Então Jesus, né, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Imagina a importância do Espírito Santo. A encarnação de Jesus, né, do Verbo, foi proporcionada pelo Espírito. Minha gente, olha a importância do Espírito Santo. Aí alguém diz assim, porque essa disputa, não, a função do Espírito Santo é glorificar Jesus. Sim, Jesus falou isso. Só que o Pai também glorificou o Espírito Santo. Ou seja, glorificou a Jesus. Então não pode ser glorificado o Pai porque o Pai glorificou a Jesus. Alguém diz assim, não pode glorificar o Espírito Santo porque Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria ele. Então a gente tem que glorificar Jesus. Só que o Pai glorificou também Jesus. Então não pode glorificar o Pai porque o Pai glorificou Jesus. Então é errado, é um raciocínio equivocado. Completamente equivocado. Então, assim, o Espírito Santo é tão importante que o cidadão que fala contra ele tem uma Bíblia por causa dele, porque foi ele que inspirou os autores a escrever a Bíblia que o cara usa para falar mal do Espírito Santo. É muita cara de pau, sabia? Eu fico olhando isso. Quer diminuir o Espírito Santo, mas a Bíblia que o infeliz tem na mão foi o Espírito Santo que ele diz que inspirou para ele ter a Bíblia. Só que o Espírito Santo não tem importância, sabe? Ele não serve para nada, mas ele me inspirou para eu ter uma Bíblia para eu falar abobrinha nos púlpitos. Então, assim, é realmente um absurdo quando a gente olha isso aí e vê as pessoas fazerem, querendo passar que eles são piedosos e inteligentes. E o povo dá glória a Deus. Não pode dar glória a Deus, não, gente. Tem que mandar retirar o cidadão no púlpito, falar, esse camarada está falando blasfêmia, tem que tirar ele daí. Entendeu? E geralmente esse pessoal que fala contra o Espírito Santo, eles ainda levantam a Bíblia e dizem assim, aqui, eu estou falando na palavra, está falando na palavra, infeliz. Você quer botar a Bíblia maior do que o Espírito Santo? Mentiroso. Entendeu ou não? Você tem uma Bíblia porque o Espírito Santo inspirou os autores a escrever essa Bíblia que você está usando contra ele. Então, assim, é um absurdo isso que se faz. É um absurdo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Mateus 1,18. Apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1,20. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele é chamado de Filho de Deus. Não é Filho do Espírito Santo, óbvio. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Filho foi gerado pelo Espírito Santo. No entanto, está também escrito que o Filho foi gerado pelo Pai. São os mistérios que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Né? São os mistérios que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então não cabe a mim, a você, querer sondar, desvendar isso, porque nós não temos condição, altura, capacidade, nível para fazer isso. E não há necessidade também de fazer. Isso é uma pretensão racionalista diletante, entendeu? É só ego. Não tem nada de humildade, não tem nada de temor de Deus, é só ego. Isso aí não tem nada envolvido que preste. Você diga assim, o cidadão está fazendo aquilo ali porque ele vai contribuir. Não vai contribuir com nada. É um exercício infrutífero. É você querer beber a água do mar de canudinho, você morre, você não bebe. Então, assim, não dá certo. Tem que aceitar o que o texto diz, e é isso que o texto diz, ponto final. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Ele não tem importância, não, ele só ressuscitou a Jesus. Ele concebeu Jesus, depois ressuscitou a Jesus. Ele é o autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna, falou pelos profetas e apóstolos, inspirou os santos homens de Deus que escreveram as Escrituras, guia o seu povo, santifica os fiéis e deu missão aos profetas e apóstolos da Bíblia. Esse é o Espírito Santo. Ele não liga em não aparecer. Ele só se preocupa em cumprir o papel dele dentro da trindade econômica. Tem um papel do Pai, tem um papel do Filho, tem um papel do Espírito. Eles cumprem isso e se sentem realizados plenamente em si mesmos, porque eles cumprem cada um o seu papel. É a gente que tem a vaidade assim, não, tem que ter meu nome naquela placa lá, porque senão não vai prestar aquela inauguração. Entendeu? Tem que ter meu nome não sei aonde, porque senão não vai funcionar. O Espírito Santo, Deus, Jesus não estão preocupados com isso. Isso é coisa nossa, da nossa vaidade humana.
Bem, a palavra aqui, né, o Consolador, que é o Paráclito, né? O Senhor Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. João 14, 26, 15, 26 e 16 e 7. O termo grego para Consolador aqui é Paráclitos, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Aparece como advogado quando aplicado ao Senhor Jesus também. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Essa palavra era usada nas cortes de justiça para denotar um assistente legal, um defensor, um advogado. O Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito, logo não pode ser ele uma força impessoal. É alguém muito concreto que está ao nosso lado para nos defender, para nos ajudar, para nos assistir naquilo que precisamos fazer. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para dele testificar. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo Paráclito. Ou seja, um como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Então aqui, como eu já disse, a palavra outro indica alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. É alon e não hétero. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, como declara o credo niceno-constantinopolitano do ano 381. É interessante que vocês entendam que o credo, né, primeiro tem o credo niceno, só 50 anos depois fizeram o outro concílio de Constantinopla, e aí gerou o credo niceno-constantinopolitano, que fez essa emenda aqui. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho. Essa é a cláusula filioque que foi inserida. E antigamente, a ideia era que procede do Pai igual o Filho. Ou seja, o Espírito Santo e o Filho procediam do Pai. A cláusula filioque acrescentou essa mudança. Procede do Pai e do Filho. E isso aqui foi a causa da divisão da igreja oriental da igreja ocidental. Eles não aceitaram, que eles diziam que isso aqui foi uma diminuição da pessoa do Espírito Santo, que diziam que ele não poderia proceder do Pai, assim como Jesus procedia diretamente do Pai. Ele tinha que proceder do Pai e do Filho, ou seja, eles entenderam como uma diminuição da pessoa do Espírito Santo. Essa briga, ela é grande até hoje, né? Tem muitos que discutem se isso realmente significa uma diminuição da pessoa do Espírito Santo ou não, tá? Mas é só para vocês saberem, a cláusula filioque é justamente essa aqui. O que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Bem, personalidade do Espírito Santo. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Agora, esse termo pessoa, é interessante a gente entender que quando surge, né, na antiguidade, a expressão pessoa, o que era a pessoa? A persona. Era, na verdade, a máscara que o cidadão, o ator, usava no teatro grego. O mesmo ator fazia vários personagens com uma máscara diferente. Vocês estão entendendo? Então, no início, esse termo pessoa trouxe muito problema. Por quê? Porque o modalismo defende justamente isso. Que Deus, ele coloca em cada época uma personalidade. Então, numa época ele é Jesus, em outra época ele é o Espírito. Entendeu?
É o mesmo Deus com outras formas. Não são 3 pessoas distintas. É uma mesma pessoa com 3 tipos de manifestações. Isso é uma heresia. E isso foi por causa da expressão pessoa, que naquele momento não se referia a um indivíduo como nós, separado. Se referia ao mesmo indivíduo com máscaras no rosto diferentes. Isso é um problema sério. Sua personalidade, então, está presente aí em toda a Bíblia, de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio, conforme já lemos. A Bíblia, ela revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como intelecto, emoção e vontade. Outra prova da... Você vê que coisa. Deus, ele é espírito, ele está muito acima de nós. Não tem como comparar, né? O muito aqui, coloque esse muito do tamanho aí de um abismo. Tá, né? Só que, para se entender Deus, é preciso que a linguagem humana seja aplicada a ele. Então, a gente antropomorfiza, né, da forma humana a Deus, e antropopatiza, dá sentimentos humanos a Deus. E esse ato de dar membros humanos a Deus, mãos, olhos, boca, nariz, ouvido, pés, né, é para a gente conseguir absorver. De outra forma, nós não conseguiríamos. Mas não que Deus tenha esses membros. Deus não é um ser humano, é espírito. E ao Espírito Santo não é dado o Espírito Santo não aparece em forma antropomórfica, mas antropopática, ou seja, os sentimentos que são atribuídos a Deus também são atribuídos ao Espírito Santo, querendo dizer o seguinte: ele tem pessoalidade. A discussão está em torno disso, tá? Outra prova da pessoalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelos seres humanos. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. Estevão diz que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7:51. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12:31. E os cristãos são batizados em seu nome. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. O Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestre, consolador, santificador e guia. Então, nós declaramos na nossa declaração de fé que cremos e declaramos que o Espírito Santo ensina, fala, guia em toda a verdade, julga, ama, contende, convida e intercede. Todos atos pessoais, né? E ele é Deus, ele é pessoal. Ou seja, Deus é espírito, mas para que nós o entendamos, precisamos vê-lo dentro das nossas categorias humanas, antropomórficas e antropopáticas. Então, o Espírito Santo possui essas categorias aí. Os símbolos do Espírito Santo. Entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos de suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem a sua personalidade e divindade. Os principais símbolos são fogo, água, vento, óleo e pomba. Sua ilustração como fogo mostra o seu papel similar, pois o fogo aquece, ilumina e espalha-se purificando, né? Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3:16. Ao ser simbolizado como fogo, não significa que ele seja desprovido de personalidade, pois trata-se de uma linguagem figurada, como é em todos os casos. Como Deus também não tem mão, não tem olhos, é linguagem figurada. Entende? A Bíblia atribui essa mesma figura a Deus Pai, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. A água é indispensável à vida. Ela lava, refresca e refrigera, e é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito. João 7:37-39. A ação do vento é comparada do Espírito Santo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O vento é invisível aos olhos humanos, assim como é um mistério a obra regeneradora do Espírito Santo. O óleo ou azeite era usado para a luz, a unção e o incensário.
elementos apropriados para tipificar o Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, disse Jesus, citando Isaías, né? Lucas 4,17. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, disse Pedro, em Atos 10:38. Finalmente, temos a pomba como um dos símbolos do Espírito Santo. João Batista diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, Lucas 3:22. A pomba representa mansidão, brandura, simplicidade, pureza, amor, paz, longanimidade. A expressão em forma revela que ele desceu sobre Jesus numa aparência ou numa figura de uma pomba e não que ele seja uma pomba, óbvio, né? Bem, o fato é que o Espírito Santo está lá no segundo versículo do nosso arranjo canônico da Bíblia. Gênesis 1 e 2. Né? Está lá pairando sobre a face das águas, sobre a face do abismo, dando ordem ao caos. O Espírito Santo está, então, na criação, e o Espírito Santo está lá em Apocalipse 22:14. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, o Espírito Santo está na criação e o Espírito Santo está na consumação. O Espírito Santo está no primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito Santo está no último capítulo da Bíblia. O Espírito Santo está do princípio até o fim, e o pessoal tem coragem de dizer que o Espírito Santo não tem importância, não tem muita coisa dele na Bíblia e ele não está presente. Então, eu fico só pensando que Bíblia que esse pessoal está lendo ao diminuir a pessoa do Espírito Santo. Amém. Amém. Uau! A gente fica até sem palavras aqui. É muito importante tudo aquilo que o pastor César nos trouxe. Eu ficaria ouvindo o senhor falar aí o resto desse dia, dessa noite, do dia que vem, porque falar sobre as coisas de Deus é muito bom. Agora, falar sobre o Espírito Santo, para quem é pentecostal ainda, aí o negócio vai ficando cada vez melhor, daqui a pouco a gente... eu percebi tudo quanto o senhor falou aí, essa... que falta faz, né? Nós estarmos mergulhados, né? Até o senhor citou aí a respeito da revista a última lição, né, do trimestre da escola dominical, e até com outra coisa que o senhor falou aí, se a gente precisou falar sobre um verdadeiro pentecostalismo, eu costumo dizer isso sempre, é porque existe um falso pairando por aí, né? Tanto quanto é necessário nós falarmos sobre o verdadeiro, para que o falso venha a ser suplantado, assim como o senhor falou a respeito dos falsos profetas. Não tem que suprimir os profetas porque existem falsos, mas sim crescer o número de verdadeiros. Então, eu acho muito, muito bom tudo aquilo que foi dito aqui, né? O Espírito Santo é importante, é uma pessoa que tem sido negligenciada, né? E nós precisamos resgatar essa autoridade, essa pessoalidade e e levar isso para as pessoas. Eu realmente, esses dias atrás, ouvi alguém dizendo na igreja que nós não devemos adorar o Espírito Santo. Isso é heresia, né? A pessoa disse isso dando aula de escola dominical. Falou, isso é heresia, não se pode adorar o Espírito Santo. Aí até me chamou a atenção, depois até fui conversar com essa pessoa, falei, não, tá errado. Aí apresentei a declaração de fé, e para minha surpresa, essa pessoa nunca tinha visto a declaração de fé, como é de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não conhecem a declaração de fé das Assembleias de Deus, inclusive essas reuniões que nós estamos tendo aqui é para divulgar isso, porque as pessoas precisam conhecer a declaração de fé. As pessoas precisam conhecer aquilo que elas estão vivendo, né? Ou passar a viver aquilo que deveriam, né? Principalmente estando em uma igreja, Assembleia de Deus. Então, pastor César, Deus abençoe. Fiquei muito feliz pela sua presença aqui. Tem algumas perguntas que foram feitas, se o senhor puder respondê-las, né? Algumas aqui, o Diogo Barcelos, ele fez 2 perguntas aqui. A primeira é, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que a evidência inicial é o falar em línguas, mas que o fruto é a evidência contínua
do batismo no Espírito. As literaturas de Stanley Orton, bem como a de Robert Menzies, não sustentam essa posição que o fruto é a evidência contínua do batismo no Espírito Santo. Entretanto, a declaração de fé faz essa afirmação. Gostaria de saber se o pastor concorda com essa posição. Essa é a primeira das perguntas aqui do Diogo. E aí a outra, assim que a outra é: a plenitude do Espírito é o dom, é dom mais fruto? De que forma podemos articular, sustentar teologicamente esse entendimento? São essas duas perguntas que foram feitas aqui. Bem, sendo sincero com vocês, esse é o momento que a gente percebe a falta de uma teologia pentecostal que precisa se desdobrar e se desenvolver. As duas perguntas aí do Diogo Barcelos são muito importantes. Só que as duas estão no campo, assim, muito da individualidade, ou seja, eu vou dar a minha resposta, que pode não necessariamente ser a resposta que os teólogos assembleianos também entendem como sendo correta, né? E isso não é ruim, a priori isso não é ruim, porque é interessante que tenhamos opiniões, e aí discutamos essas opiniões de maneira séria, de maneira bíblica, de maneira respeitosa, para poder chegar a bom termo, para ajudar as pessoas. Então aqui, né, nessa colocação que foi feita, a evidência contínua especial do Espírito como fruto do Espírito, né? Porque sim, o que acontece, né? Inclusive é discutido. A pessoa fala em língua, e isso é a evidência que ela foi batizada no Espírito Santo, segundo o pentecostalismo clássico entende. Porém, se a pessoa não continuar falando em línguas, muita gente diz que a pessoa não foi batizada no Espírito Santo. Só que o falar em línguas, a continuidade do falar em línguas, presume-se o recebimento do dom de línguas. Entendeu? Ou seja, a pessoa continua falando, mesmo depois do dia em que foi batizada e falou, né? Ela continua falando em outras ocasiões, por conta do dom que o Espírito a dá para falar em línguas, que ainda podem ser línguas desconhecidas para quem fala, mas podem ser inteligíveis para quem ouve, no caso, línguas aqui mesmo desse, né, outros idiomas, né, línguas do planeta Terra, mas se forem línguas do ponto de vista miraculoso, precisa-se do dom do discernimento, ou da própria pessoa que está falando, ou de outra que está ouvindo. Mas o fato é isso mesmo ou não? Ou a pessoa tem que, necessariamente, porque falou em língua no dia do batismo, continuar falando por toda a vida? Isso não é resolvido. Por isso que uma teologia pentecostal precisa discutir isso. Nem que tenha pontos de vista diferentes, não tem problema. Mas precisa se discutir isso de maneira séria. Né? Não é discutido. A questão da plenitude do dom. Né? Dom mais o fruto, de que forma podemos articular e sustentar esse entendimento? Como assim? Só para eu entender. Né? O dom do Espírito Santo de Deus, do ponto de vista da pregação de Pedro naquele dia, né? E recebereis o dom do Espírito Santo, realmente o sentido do texto é dúbio. Dá tanto para interpretar que ali significa conversão, aí seria o dom no sentido de ser possessão de Jesus, que o Espírito vem habitar em nós somos agora, então, marcados como, recebemos o penhor, né? O penhor é justamente isso, a segurança de que somos propriedade de Jesus. Mas também pode se referir ao dom, à pregação, né? Pode se referir ao dom de língua, a línguas, que acabaram de se manifestar em Atos 2. Ou seja, o texto em si é ambíguo, não tem como fechar esse texto, entendeu? Se for essa a dúvida. Quanto à questão de se o dom é mais importante do que o fruto, os dois são igualmente importantes, não existe um mais importante que o outro. O fruto não é produto, né, das nossas próprias motivações e nem a nossa própria autossantificação. O fruto é gerado pelo Espírito em nós. Nós damos lugar para o fruto ser produzido na nossa vida. E, obviamente, que esse fruto vai redundar em quê? Em bom exemplo,
em uma vida piedosa, em uma vida de santificação, tudo isso vai aparecer por causa desse fruto. Existem pessoas que podem ter uma vida ética e moral exemplar, mesmo sem ser crente? Sim, mas isso não é fruto do Espírito. Isso é só formação humana mesmo. Não é ruim, não, tá? Para convivência é a melhor coisa que tem. É melhor esse aí do que crente tribuloso. Mas, assim, falando sério, né, falando muito sério com vocês, o fruto do Espírito não é isso que você pode adquirir por formação familiar e pode viver de forma correta e ordeira. E graças a Deus que tem, né? Milhões e milhões de pessoas que vivem assim. Não necessariamente comungam da mesma fé que eu e você, mas têm uma vida correta dentro daquilo que é minimamente normal. Então, é preciso também articular sobre isso. Eu concordo que tem que se fazer uma articulação sobre isso. Porque se diz muito assim, lá em Corinto era uma igreja que o povo tinha lá todos os dons, falava em língua, mas tinha incesto, tinha disputa. Sim, gente, que é onde tem ser humano, tem isso. Não é por causa dos carismas. Não tem nada a ver com o fato de ser uma igreja pentecostal carismática. Tem a ver com o fato de ser seres humanos, que precisavam ser trabalhados pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, e precisavam mudar de vida, mesmo sendo já membro de igreja. Ou isso não tem na nossa igreja também? Isso tem. Isso não tem, às vezes, na nossa vida? Tem. Então, o problema não é o dom. O problema não são os dons. O problema é o ser humano. Entendeu? E, sim, pode coexistir, né, coisas miraculosas, poder de Deus, dons maravilhosos, em um instrumento extremamente falho. Pode sim. Isso vai ter uma cobrança? Vai. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Você lê Mateus capítulo 5 a 7, você vai ver. Em nome dele muita gente curou, em nome dele muita gente profetizou, e aconteceu. Tem mais, não é que o que falou foi mentira, não. O que falou era tudo verdade. Só que ela não vai ser salva. Eu sei que isso, por uma mentalidade sensacionista e da predestinação, não dá certo, mas nós não somos sensacionistas, nem somos calvinistas, nós somos arminianos e pentecostais, então a gente tem que ficar com o que Jesus disse. Dá para ter tudo isso e perder a salvação no final? Sim, dá, Jesus falou sobre isso. Entendeu? Sim, André. O racionalismo, inclusive, ele namora com essa meritocracia, que o cara tem que ser... ele tem que ter méritos para receber. E a gente sabe que o dom, como o senhor acabou de falar, não é mérito. A igreja lá de Corinto mostra isso. A gente não tinha mérito nenhum, mas tinha uns dons. Não, que a gente pensa assim, mas aquele cara, aquela mulher, aquele homem é tribuloso, sim. Mas mesmo que ele fosse exemplar, ele também não merecia. Não é porque não existe mérito, não existe, entendeu? É claro que uma pessoa que tem uma vida irregular traz problemas, traz escândalo, óbvio, mas ela vai responder diante de Deus. Entendeu? Eu aqui usando de forma muito literal e direta, né? Como está no livro, no texto de Atos mesmo. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Entendeu? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Acho que é Romanos, né? Acho que é Paulo. Então, assim, depois você vai responder. Você recebe o dom, você recebe a vocação, depois você vai responder diante de Deus da forma como utilizou isso, esses instrumentos. Se foi para bem, se foi para mal, se foi para a glória de Deus, a sua própria glória. Vai responder. Entendeu? Mestre, nós vemos também no decorrer da história que em vários pontos da história nós tivemos alguns movimentos. Por exemplo, a Rua Azusa, onde a gente vimos católicos, presbiterianos, pentecostais de várias denominações recebendo esse dom, né? E isso é uma coisa que deveria estar acontecendo ainda nos dias de hoje, mas infelizmente a gente está vendo uma bagunça, né? Em relação a isso, muitos dizendo que o Espírito Santo está agindo de uma forma que a gente vê que não é. Mas é complicado. Mas só por esse movimento, durante o período da história, são movimentos importantíssimos, que mostram, que afirmam tudo isso que o irmão falou, né?
sobre a presença do Espírito Santo constante em vários pontos da história sobre nossas vidas, sobre a vida da humanidade. Perfeito. Rapaz, eu estou olhando, você foi meu aluno na FAECAD, não foi? Foi. Foi sim. É, Edelondes, agora eu estou vendo aí. Isso. Muito bem, meu irmão. Que bom. Bom saber Amém. que você estava aí com a gente e participando. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe, Pastor César, mais uma vez. O senhor é um presente de Deus para nós, né? Esperamos muito em breve tê-lo conosco mais uma vez para falar sobre outros temas. Né? A gente quer fazer algo aqui mais assim, relacionado ao pentecostalismo também, trazer algo sobre o pentecostalismo, deixar o senhor falar livremente sobre esse assunto. Tem bastante coisa para falar, inclusive, na nossa última aula, a professora Malu falou a respeito a professora Malu, lá da Faculdade Cristã de Curitiba, falou sobre essa emancipação da nossa teologia, com esse último, que o senhor até comentou, isso foi assunto durante vários dias aí no Instagram esses dias atrás. Também é algo bastante importante que nós queremos trazer aqui, porque as pessoas ainda acreditam, né, as pessoas ainda divulgam, as pessoas ainda fazem esse desserviço dizendo que a gente não tem teologia. Então a gente está mostrando que a gente tem teologia. De fato, a gente precisa melhorar bastante. A gente tem um caminho longo para percorrer aí. Inclusive o professor Sandro, quando deu aula, ele falou assim: a gente não tem teologia pentecostal brasileira, a gente tem importada. Né? A declaração de fé a declaração de fé é para ser, vamos dizer assim, um prelúdio dessa teologia sistemática pentecostal brasileira, mas ainda não alcançou, falta bastante coisa. Aquele branquinho, né, aquela teologia sistemática pentecostal também ainda não é, de fato, brasileiro, porque é um compêndio, a pessoa, né, até o pastor, eu estava vendo uma live do pastor Ezequias esses tempos atrás, um vídeo que ele gravou, que ele disse que foi copiado de diversos lugares e juntou vários artigos e saiu aquilo ali, que na verdade não é nossa teologia essencialmente brasileira. Tem citação do Stanley Orton no livro todo praticamente. Então, claro que o Stanley Orton, sem dúvida, é um dos teólogos bastante importantes aí, mas a teologia não é essencialmente brasileira ainda, né? Então nós precisamos percorrer isso ainda. A nossa declaração de fé também não contempla talvez todos os pontos que deveria contemplar. Por exemplo, esse assunto sobre o fruto do Espírito que nós comentamos aqui, não tem um capítulo falando sobre isso, tem apenas menções em algumas partes, então também é um assunto importante que nós vamos trazer aqui em apartado. Então, a gente está aí construindo ainda a nossa teologia, isso é bastante importante. Eu agradeço o senhor por ser essa referência que o senhor tem sido aí, por ter sido a voz que muitos tentaram calar, né, mas que o Senhor te conserve, o Senhor continue te guardando, e nossa oração contínua é essa aí, para que alguém fale por aqueles que estão calados ainda, né? Então, eu quero agradecer muito ao senhor. Eu preciso da oração de vocês, viu? Peço que orem por mim e parabenizo vocês mais uma vez pela iniciativa, né? A sua, do André, por começar esse trabalho aqui, que ele é muito importante, e vão avante, que eu puder ajudar, a força é pequena, mas a gente ajuda, tá bom? Amém. Aleph, quer falar? Fala, Aleph. Eu acho que você está com o áudio desligado. Tava desligado. Então, não é uma pergunta, é um comentário, porque assim, eu já vi muita gente falando que assim, que tal. Assim, eu não vi exatamente essa hipótese, mas foi algo que me ocorreu em relação a algumas experiências que eu já tive. Porque assim, porque eu lembro que quando eu era sensacionista e eu falava aquele monte absurdo que não é lícito nem se pensar, um monte de gente, tipo assim, ficava me falando, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque senão tem perdão, não sei o quê, não sei o quê. E eu respondia que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que são coisas diferentes e tal. E eu já vi pessoas também dizendo, uma pessoa em específico, aliás, o caso já deu até caso de polícia, isso daí, que disse o seguinte: a pessoa ela tem tanto medo, tinha tanto medo de blasfemar, que a pessoa evitava falar qualquer coisa do Espírito Santo. Então, assim, ela evitava falar que
o Espírito Santo me dirigiu. Que ela falou assim, e se não for o Espírito Santo que me dirigiu, eu vou estar blasfemando. O Espírito Santo operou na minha vida. E se não for, eu vou estar blasfemando. Então, assim, então lembrando disso, meio que me ocorreu, eu não digo agora, porque agora, sim, tá na cara que é coisa de mau caratismo mesmo, de perturbação. Mas antigamente, quando se começou a se desenvolver a teologia da Trindade e tal, as primeiras teologias, será que não deixaram meio de lado de falar com o Espírito Santo, com medo de estar falando alguma coisa contra, com medo de estar falando alguma coisa errada e cair nesse tipo de pecado que a Bíblia diz que é imperdoável e tal? Será que não teria acontecido alguma coisa assim? O povo ficou com tanto medo assim da advertência que simplesmente não quis falar nada. Tipo, Eu penso que em alguns casos, sim, viu, Alan? Para. Eu acho que em alguns casos pode ter sido, sim, esse tipo de temor que inibiu e se foi até positivo. Mas o que se mostra os dados hoje, né, essa revisão histórica que está sendo feita, essas obras que vêm sendo lançadas, né? Inclusive eu indico uma aqui para vocês, que é aquela do Alan Anderson, que é uma introdução ao pentecostalismo da editora Loyola, né? A editora católica publicou uma obra de um pentecostal em 2019, se vocês puderem comprar. O que ele conta ali é uma coisa muito séria, assim, vale muito a pena vocês verem, porque ele mostra esses eventos acontecendo muito antes de 1901, 1906, e foram simplesmente apagados propositalmente, né, dos anais aí da história, só para esconder que existia isso. A Sara levantou a mão também, né? Tem os sons de milagres que eu falei que seria útil até para essa pesquisa. Eu tenho que comprar mesmo esse livro aí. É muito bom. Diogo. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi a Sara, se foi o Diogo. Mas pode. Eu sou português, portanto, se... Foi a Sara. Foi a Sara, então vai falar a Sara. Não, é só um adendo que eu queria colocar, que eu acho que foi mais negligência do que por temor mesmo. Sobre o que a Aleph estava falando, né? Perfeito. Então o Diogo pode falar. Bem, então eu sou português, se não entenderem aquilo que eu falo... eu entendo, pode falar. Ok, ótimo. Então, primeiro, eu quero só agradecer ao pastor César Moisés, porque, em primeiro lugar, em setembro, aqui em Portugal, eu vou começar o Instituto Bíblico, sou da Convenção da Assembleia de Deus de Portugal. Aqui a forma de ser pastor é diferente do Brasil. Julgo que no Brasil tem que passar por uma série de processos do género, tem que ser presbítero, evangelista. Aqui não, aqui a pessoa tem que fazer 3 anos de teologia internamente no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e depois, mas antes disso tem que, obviamente a igreja tem que reconhecer, e para testar o caráter da pessoa também tem que estar em avaliação no mínimo 1 ano. É assim, não tem essa de subir, tem que servir na igreja. Nesse sentido, eu quero agradecer então ao pastor César Moisés, porque eu tenho estado atento àquilo que o pastor tem dito, e eu creio que não é em vão essa perseguição toda, não é? Porque o inimigo, ele é ardiloso e ele sabe o impacto, e o impacto que o pastor César Moisés está a ter. Talvez nenhum pastor César Moisés saiba, mas é muito grande, porque eu sei que já publicou livros em Espanha, por exemplo, em Portugal, para mim está a ter, e eu que sou um aspirante a pastor, também, sem saber, está a trazer impacto para Portugal, porque eu estou atento ao que se está a passar no Brasil, e em especial ao que o pastor César tem dito, e eu estou atento quando ele diz que está a haver uma despentecostalização. É uma realidade. Aqui em Portugal os irmãos não têm noção. Em Portugal é uma realidade. No Brasil, vocês têm a bênção de, além de serem muitos, não é? Por outro lado, além de serem muitos, são um povo, creio eu, que crê muito facilmente nas coisas.
Aqui na Europa, não. Aqui na Europa, aqui nós somos muito, além de ser muito fechados, nós não queremos com tanta facilidade. Aqui o desafio é muito maior. E cada vez que vêm missionários do Brasil aqui para Portugal, eles não estão habituados, eles não se costumam contextualizar à forma com que o povo português, em especial o europeu, lida com a fé. E é um choque de culturas muito grande. Em Portugal, o pentecostalismo, especialmente das Assembleias de Deus, existe muita confusão com conceitos muito básicos, desde confundir profeta com o ofício de profeta, com o facto de ser profeta com ministério, desde o facto do arminianismo, depois pessoas que me fazem uma misturada que é muito estranho, porque aqui em Portugal a literatura evangélica não é como no Brasil. Em 2013 começou a haver um grande avivamento literário no que toca às obras de Hermínio, às obras pentecostais. Aqui em Portugal, não. Para chegar cá é muito difícil. Ok? Então eu quero agradecer ao pastor Sérgio por estar a trazer o impacto para mim e eventualmente eu que serei pastor, se Deus quiser, trarei isso para futuramente, Deus sabe, para as minhas ovelhas, porque eu tenho aprendido muito com o pastor César e eu estou grato. E o pastor César, eu acho que ele não tem noção do impacto que tem vindo a ter, mas isto é só um testemunho para o pastor César continuar nessa jornada, porque estamos cá. Amém. Amém, amém, pastor Diogo. Eu fico feliz, viu, porque a gente faz porque ama a obra. Não faz porque quer fazer alguma coisa para ter nome, para não sei o quê, etc. Pelo contrário. Aliás, se fosse para ter nome, eu tinha que tomar outra postura, porque essa que eu tomei, eu estou só apanhando, entendeu? Então, se fosse para fazer nome, eu tinha que fazer outro caminho, que eu sei qual é o caminho, mas eu não recebi o chamado para fazer esse caminho. Eu recebi o chamado para fazer esse que eu estou fazendo. Eu tenho sofrido, mas, ao mesmo tempo, também tenho percebido que precisava ser feita alguma coisa. Tem pessoas infinitamente mais competentes, mais preparadas, espiritualmente, teologicamente, ministerialmente, do que eu. Claro que tem. Por que Deus não chamou essas pessoas? Ou se chamou, elas não ouviram? Ou se ouviram, não quiseram obedecer? Eu não sei. Eu sei que eu acabei entrando nessa seara e o que eu observo é que tem muito por fazer, não dá para parar. Eu preciso continuar. Então, assim, ouvindo o irmão é, de alguma forma, um alento também por saber que tem no Brasil essa equipe linda aí, esses jovens, muitos deles aí já falaram comigo que se sentiram assim mais amparados para se falar da sua fé pentecostal depois de me ouvir, pelas coisas que me ouvem, aí vão ler, vão buscar, e saber que tem além mar também, a gente fica feliz. Deus abençoe mesmo, viu? Se você tem contato com eles aí, pode passar o meu contato para o Diogo, se ele quiser contactar, fica à vontade, tá bom? Quem tem aí pode ir, tá bom? Acho que o Leônidas levantou a mão também ali, né? Ou a Sara que quer falar de novo, tá com a mãozinha ali ou já falou? Então tá. Não sei se o Leônidas vai falar, se tem mais alguém ou não. Eu achei bem interessante uma fala do Diogo ali, que o brasileiro ele cria muito fácil. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Depende do ponto de vista. Porque por a gente crer muito fácil em algumas coisas, né? Alguns aí que tá sendo levado por qualquer... Para bem ou para mal, né? Você estava mal. falando da Malu, né? Malu, eu conheço a Malu. E o Sandro também, né? E eu acabei de escrever um livro agora para a Faculdade de Curitiba, junto com a minha filha, que foi de Teologia Sistemática 2, né? Antropologia, Soteriologia, Martiologia, Eclesiologia e Escatologia, 5 matérias. Acho que é número 26, parece, do livro. Ele tá para sair aí. Eles já mandaram para nós aqui, a gente viu o miolo já certinho. Estava sendo impresso. Eu acho que vocês vão, se não estudar essa matéria, vão estudar. Aí é com o nosso texto. Que benção, né? Tá bom? Então eu vou passar para o André para nós estarmos encerrando. Pastor César, o senhor vai voltar. Eu quero até já passar um tema para o senhor, que é o tema que o senhor sempre fala por aí.
que é sobre pentecostalismo e experiência. Eu acho isso bastante importante, porque as pessoas têm que entender que as duas coisas não são dissociadas, as duas coisas têm que ser juntas. Se não forem juntas, a gente está vivendo uma sequidão, né? O pastor Ezequias que diz, eu só não me lembro qual que é a citação, mas ele diz que é algo seco, né? Uma teologia seca, uma teologia sem vida. Então eu acho que isso é bastante importante. Eu queria até já deixar esse convite aqui e em breve nós nos falaremos aí para isso ser feito. André, faz essa oração conosco aí, ora pelo ouvido do pastor e já nos despede, por favor. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, por aceitar o convite. Muito obrigado por essa paciência de ler conosco. Foi muito, muito importante. Nós precisamos muito dessa leitura, como foi feita. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa continuar abençoando. Diogo, se possível, compartilhe o número conosco, para que nós... Ele pode passar no direct lá do Instagram para mim também. Isso. Amém. Vamos orar então, meus irmãos. Muito obrigado por esta noite tão linda e memorável. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento único, por este privilégio que o Senhor nos concedeu, de mais uma vez estar na tua presença, e estar, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Porque o que ouvimos nesta noite foi a tua palavra, ministrada pelo teu servo, Senhor, de forma, Senhor, Deus poderosa, que falou aos nossos corações, que ministrou, Senhor, aos nossos corações, e nos trouxe, Senhor, alento, que nos avivou, Senhor, ó Deus, e nos animou para continuar servindo, Senhor, a tua seara. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, do teu servo, Senhor. Nós pedimos nesta noite que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, ó Pai, dando força, Senhor, dando, ó Deus, vigor ao teu filho, para que ele possa continuar, Senhor, militando, Senhor, trabalhando na tua seara, Senhor. Ó Deus, que toda barreira, que todo empecilho que se levante, Senhor, seja derrubado, Senhor, pela força e no poder do teu Santo Espírito. Fortalece o teu filho, Senhor. Ah, Deus, dê ânimo. E, Senhor, continua capacitando, continua usando o teu filho, Senhor, para abençoar muitas vidas, seja aqui ou em outros países, Senhor, nos 4 cantos desta terra. Fica com cada um, Senhor, deste grupo, ó Deus, que está se prontificando, Senhor, a conhecer mais de Ti e a ser usado, ó Deus, pelo Teu Espírito. Senhor, nos capacita, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, tão real, ó Espírito Santo de Deus, capacita cada um de nós para que possamos a cada dia melhorar, a cada dia estarmos mais, ó Deus, em comunhão, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, nesta noite, ser cheios ainda mais do Teu Espírito. Que possamos a cada dia, Senhor, nos encher, sermos, Senhor, avivados pelo Teu Espírito. Fica conosco, Senhor, nos dá uma noite abençoada, na Tua santa presença. Que possamos, Senhor, ainda esta noite, ó Deus, ter experiências, ter sonhos, Senhor, e visões, Senhor, experiências pentecostais. Fica conosco, Senhor, com cada um deste grupo. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastor, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deus abençoe a todos.